Opa, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do IFCast. Oi, aqui é o Luiz. Bem, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Lembrando, o objetivo do IFCast é sempre trazer o IF de maneira mais contraída, mais tranquila e apresentar a vocês várias coisas legais que temos no nosso instituto. E, bem, hoje a gente tem quase estrangeiras para poder ser entrevistadas pela gente. Meninas, podem se apresentar. Oi, meu nome é Sabrina, eu sou do terceiro Química B. E eu sou a Laura, eu sou do segundo Infoá. Bem, primeiramente é um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente veio conversar um pouquinho, porque vocês fizeram um intercâmbio para fora. E a primeira pergunta, que ia ser bom para falar para os nossos ouvintes, é por que vocês foram para lá? Como que foi essa inscrição? Como que fizeram para ir? Na verdade, foi uma surpresa para mim. Eu fiquei sabendo da oportunidade pouquíssimos dias antes, pela minha professora de inglês. E ela me falou que a prefeitura estava fazendo um processo seletivo para selecionar algumas meninas de escola pública abaixo de 18 anos para ter uma oportunidade de ir para fora, né, ir para a Alemanha. Fiquei muito feliz, fiquei assim, bem animada. O não eu já tinha, então, na verdade, eu fui meio com medo, mas em busca do sim, e deu tudo certo. Eu fui apresentado pela minha mãe. Ela mandou o link, disse que estava tendo esse intercâmbio. Eu já tinha ouvido falar antes, mas eu nunca tinha pensado em fazer. E também foi igual a Laura, não já tinha, mas quis tentar. E bem, foi uma experiência incrível, né? É, Falando sobre a prova, foram 2 fases. A primeira foi uma prova escrita e, tipo, sobre teoria do inglês. E quem passou para a segunda fase foi prova do quê? De speaking, falar, tipo, uma entrevista. Uma conversação em inglês. Entendi. Foi que ano que isso aconteceu? Foi esse ano, foi no começo do ano, ali em março, eu acho. Março, Abril. 2025. Bem Isso. legal, bem interessante. Mas, tipo assim, se eu quiser, eu também posso participar? Como é que é? É só pra menina. Ah, tá. O nosso edital era só para meninas, mas teve meninos também que foram, mas Sério? eles eram da Unifeb. Todo ano eles abrem inscrições para esse edital, então todo ano tem esse projeto aqui pela prefeitura. Eu acho que a última edição foi em 2019, se eu não me engano, mas agora depois da pandemia voltou e é para continuar. Teve muita gente daqui de Brusque que foi? Na verdade, todos foram de Brusque. Eles, Sim. os outros são da Unifeb. Sim. Nós duas somos aqui do IF, mas pelo edital da prefeitura, é escolas públicas em geral. Daí o IF se encaixa, então todas que foram lá tentar são de escola pública. Sim, entendi. Bem interessante. Vocês chegaram aí pra Alemanha lá, né? Como é que foi, assim? Tipo, vocês ficaram em que lugar? Na casa de alguém? Como é que foi? Tipo, a rotina também de vocês. Eu quero saber mais um pouco disso. No edital já explicava que a gente ia ficar na casa de uma alemã. Então, quando a gente passou, o Thiago, que foi o professor que foi junto com a gente pela prefeitura, ele mandou mensagem pra gente, explicou mais ou menos como ia ser. E um tempo depois a gente teve uma videochamada com todo mundo que ia, inclusive com as nossas host sisters, que são as nossas irmãs alemãs. E a gente foi na casa delas por esse período. E assim, a gente vivia mais ou menos a rotina que elas viviam, só que com projetos feitos pelos professores de lá. Então, meio que eles criaram uma rotina pra gente e a gente ia num dia pra andar de canoa. Outros dias a gente ia pro Zoo Botânico de lá e a gente conhecia um pouco, a gente ficou em Karlsruhe, mas a gente também foi pra Estrasburgo em um dia, na França, e a gente ficou passeando pela região, porque é tipo uma região metropolitana ali, que tem interior, só que tem cidades menores ao redor. Então, Karlsruhe era a principal, que a gente mais se encontrava, e ao redor tinha outras vilas. Eu fiquei em Finstal, que é uma vila ali do ladinho. Eu fiquei em Odenheim, que é uma vila um pouquinho mais longe de Karlsruhe, e ela é mais pequena, mas é uma vila muito linda. E, enfim, a gente meio que vivia, que nem a Laura falou, a gente vivia a vida deles, entre aspas, né? Porque eu acho que eles não saíam todos os dias. E a gente fazia várias atividades durante o dia. Geralmente era separado de manhã cedo. A gente fazia alguma atividade voltada para mudanças climáticas e essas coisas. Tanto é que o edital da prefeitura é escrito mediante esse nicho que é mudanças climáticas, aquecimento global e tudo mais. A gente conheceu o Clima Arena e tivemos algumas atividades lá. Como é o nome? Não, é o distrito financeiro?
alguma coisa assim, de Karlsruhe, que é... Ai, agora eu não vou lembrar alguma coisa. Eu lembro que termina com o meu sobrenome, Reis. Eu não lembro. Karlsruhe, alguma coisa assim. Tu lembra que a gente ganhou os brindes e tudo mais, né? Ah, sim. Enfim, a gente ia para esse instituto ou para outros lugares, como é o Clima Arena, e lá eles apresentavam sobre as mudanças climáticas, faziam algumas atividades com a gente. A gente teve que fazer meio que uns experimentos e sempre dialogando em inglês, o que ajudou bastante, assim, a melhorar o nosso inglês. É, Mas eram só meninas que foram para não, esse projeto. Da Unifeb teve meninos também, porque tinha que se inscrever e fazer a prova e podia ser qualquer aluno, mas da prefeitura era só meninas que podiam se inscrever. E uma coisa que me chama muita atenção lá é porque eles são muito regrados com essa coisa de clima, crescimento global. Eu não sei exatamente por quê, eles sofrem muito com isso também. Até meu host dad, que é o pai da minha irmã alemã, ele falou que ele, assim, cada ano fica mais impressionado com isso, e é coisa que aqui a gente não liga tanto, a gente não tem tanto sobre isso. E lá, como a Bina falou, eles têm o Clima Arena, que eles são voltados só para isso. Então, para todo tipo assim, de você pensar que pode envolver isso, eles têm lá. Então, tem museus, tem atividades, tem tudo. E até a questão do plástico, eu vi muito menos plástico lá do que a gente vê aqui. Por exemplo, toda garrafa que você pegar na rua, se você devolver, você ganha dinheiro. Nas festas lá, a gente foi pro Peter Paul Festival, que é uma festa mais, tipo, que fala sobre os medieval. medieval, o antepassado, umas coisas assim. E os copos lá são de vidro. E você paga pelo copo quando você recebe. E quando você devolve, eles te dão um dinheiro de volta, assim, sabe? Você ganha dinheiro com isso. E é uma coisa que me chama muita atenção, porque aqui a gente não tem, né? É só copo de plástico e tal, tem a questão da reciclagem. Mas, assim, fora do normal lá. É muito legal isso. Dá pra ver que eles realmente se empenham quanto a isso, sabe? E o Clima Arena que a gente tava falando é um espaço que eles falam sobre o clima e tudo mais. É bem legal, tem várias atividades para fazer e eles também têm essa apresentação depois que a gente participou. Isso. E também nas casas todo o lixo é reciclado, tudo separado. E banho também, eles são bem regradinhos com o horário de banho. Alguns até que a gente tava comentando que eles não tomam banho todo dia, que nem a gente. Então, às vezes eu me sentia meio incomodada de pedir pra tomar banho, porque é cultural lá não tomar banho, até porque pela escassez de água, né? Eles não têm tanta água que nem a gente tem aqui. Então, quando tem banho, é rápido e nem é todo dia. E às vezes eu me sentia meio incomodada, assim, tipo, como é que ela não vai tomar banho? Mas é uma coisa normal deles, é cultural. Mas pra gente é estranho, porque muitas vezes a gente toma 2, 3 banhos por dia. E pra eles, assim, algo impensável, é fora do normal. Sim. Teve mais alguma coisa, assim, de diferença cultural, tipo, notável que vocês perceberam que era tão diferente assim, tipo, que nem o banho? A alimentação, talvez. Alimentação e também que eles poderiam dirigir com uns É. 16, 17. Tipo, eu andava de moto com a minha host sister e ela é mais nova que eu. Ela tem 17. E também quando a gente ia para as outras cidades, tipo, a gente saía de Odenheim, ia para Stuttgart, que é uma cidade maior lá perto, 1h30 de carro, ela que ia dirigindo. Mas daí o pai dela tinha que estar do lado quando era de carro. De moto era tranquilo. De moto era até meio difícil ele acompanhar, né? Eu acho que só vai dois na moto e era eu e ela. Ai, ai. Mais alguma coisa? Tá, e como é que era, tipo assim, a comida? Ah. Como assim, a diferença cultural? Eles não comem tanto doce. Pra É, mim muito foi estranho bem também. loucura. E eu sou viciada em doce, né? Então. Eles têm Mas- alimentação, assim, boa, sabe? A gente comeu muita porcaria lá, porque a gente queria experimentar tudo, né? É. Mas eles têm uma alimentação muito boa, assim. De manhã é sempre... A minha não gostava muito de comer de manhã, tipo, comer grandes quantidades. Então a gente comia pouco. Era um pão com alguma coisa, às vezes tinha salame, essas coisas assim, sabe? Tem bastante linguiça lá também, bastante tipo de salame. É. E- Carne de porco é bem forte lá. Isso, carne de Qualquer porco é coisa com carne de porco. muito forte. E lá, quando a gente tinha uma rotina que não era todo dia, porque alguns dias a gente ia passear, então é coisa assim, não tem como ter um almoço, coisa assim. Mas quando tinha também, eles comiam de meio-dia ali, mais pelas 2 horas, mais ou menos, né? Sim, eles não almoçavam assim que nem É. a gente. Era geralmente só um lanche. Isso. E à noite eles comiam bastante, pelo menos na minha casa eles normalmente jantavam, realmente tinha, como o nosso almoço aqui, eles tinham a janta deles. E era uma coisa que pesava um pouco pra mim, porque comer muito à noite eu não sou muito fã. É, falar em noite, outra coisa que era bem diferente. Anoitecia às 10 da noite. Realmente começava a 10 da ficar escuro às 10 horas da noite. Então, o dia lá é muito longo. E geralmente, no final de semana, como a gente podia ficar mais tempo em casa, vamos ir para tal cidade.
sair às 10 horas da manhã. Aqui, geralmente, vamos viajar para tal lugar, às 6 já tá todo mundo dentro do carro. E lá, não, às 10 começam a acordar, porque tem até às 10 da noite ainda para aproveitar de dia, né? Uhum. Que ainda tem a noite. E era uma coisa muito boa pra gente, porque a gente sempre saía pra festa, pra lago e tal. E o dia que mais, assim, foi um choque de realidade foi que a gente saiu pro lago, era tipo assim, 7 horas da noite. E aqui é uma coisa impensável, como é que você vai pra um lago umas 7 horas da noite? E lá era super de boa, a gente foi embora, acho que era tipo 10 e pouquinho, e tava começando, tava escuro já, mas... Começando a escurecer. Era tipo 7 horas da noite aqui, tava bem de boa, sabe? E foi um choque cultural mesmo, foi bem diferente. Ah, então vocês foram festeira lá, então? Foram curtir? É. Fala mais sobre isso. Não, agora eu fiquei interessado. Tava tendo bastante festival. Agora, como tá começando o verão lá, tá tendo vários festivais. Tinha festival no lago, tinha festival da faculdade, das próprias cidades. É quase como uma festa na igreja, ao redor de uma igreja. Geralmente era assim, né? E eu fui em Ostrien, que é uma vila maior, ou sei lá, Oudenheim faz parte de Ostrien. Eu ainda não entendi como funciona por lá as coisas, mas era um festival bem legal. E eles, da meia-noite, eles tocam uma música. Os alemães estavam. Alemães? Alemãs? Alemães? Não sei. Eles estavam me contando. Sempre que toca aquela música, é a última música do evento e acaba. Geralmente é meia-noite e meia. Eles não passam de meia-noite e meia. É, São bem regados com isso. até porque menores de 16 não podem ficar depois da meia-noite. E é uma coisa que eles seguem muito lá. E aí, maiores de 18 podem ficar até mais tarde, mas, por exemplo, eu fui num clube, assim, e foi muito engraçado, porque deu um tal horário, todo mundo meio que largou o celular e foi pra pista dançar mesmo, sabe? Tipo assim, dançar de se divertir, era muito legal, porque ficava sempre na roda de amigos. Nossa, foi, assim, uma coisa que eu nunca vi aqui. E é muito engraçado, porque todo mundo. Ninguém tem vergonha de dançar, sabe? É bem legal, umas músicas bem legais também. E uma coisa que me chamou a atenção é que lá a gente podia beber vinho e cerveja, né? Porque de 16 até 18 pode beber, 16 pra cima, no caso, pode beber vinho e cerveja. E eles, não sei se é porque a gente estava lá, mas ninguém bebia, tipo, muito, assim, sabe? Às vezes eles pegavam um vinho, assim, no máximo. E foi uma coisa que me chamou atenção, porque aqui, normalmente, até menor de 16, menor de 18 que não pode. Sim. Gente, acontece, né? No Brasil, a gente sabe que isso é muito comum. E lá, eles se importam realmente, sabe? Eles são muito responsáveis. Eles são muito responsáveis. E não sei se é porque eles meio que são obrigados a ser mais responsáveis com menos de 18 anos, mas isso acontece. E eu achei bem bacana, assim, bem legal, que eles têm essa responsabilidade de saber o que faz mal, o que faz bem e o que eles devem fazer ou não, sabe? Sim. E aquela cerveja lá, e os vinhos, era bom ou não? Era. Nossa, eu tinha um drink muito bom. Falar sobre isso? Ah, então se esbaldaram, então. Não. 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 Mostrou que os brasileiros é diferente. Mas eles realmente reclamavam que a gente fala muito alto às vezes. A gente fala Sim. muito alto, ou Ô, tipo, vive cantando. E eles estavam falando que era muito estranho como o nosso relacionamento com os professores ou pessoas mais velhas é muito diferente da deles. Os professores, eles não chegam nem a chamar pelo nome ou a seguir no Instagram. É uma coisa assim, fora do comum. Não tem aquela proximidade, tipo, o professor é meu amigo, eu vou dar uma risada com ele, vou ali, dou um abraço. Sei, assim, que às vezes pode não ser tão próximo do professor, mas eles não conversam com eles. É só aquela relação aula, tipo, professor-aluno ali e pronto, acabou. Uma relação muito profissional, então. É muito Isso. profissional. E esse negócio que o brasileiro é caloroso é muito verdade. Porque qualquer lugar que a gente abraçava, dava oi, bom dia, não sei o quê. E eles ficavam meio impressionados, assim, que a gente já chegou abraçando, né? Eles deram, assim, uma distância, assim, tipo, oi, tudo bem, não sei o quê. E com os professores é muito real. A gente teve que ir na escola deles um dia e, assim, parece que tá tudo gelado, sabe? Ninguém dá um sorriso, todo mundo parece que tá odiando estar ali. Os professores, assim, sérios. E é muito estranho, porque aqui tu entra aqui, todo mundo tá sorrindo, todo mundo tá feliz. Depende Às da vezes, aula, né? não tão feliz. Mas, sabe, tipo, tá mais caloroso, é mais legal. E até no metrô eu vi isso, que esse negócio de eles serem, tipo, depressivos, sabe? De ser gelado o clima lá, as pessoas serem geladas. No metrô eu via muito isso. Depois que tu tem intimidade com alguém, ou a pessoa tipo, te conhece, ela é muito querida. Só que, de primeira impressão, eles são meio, tipo, Esse era calma, até o vamos se tópico do nosso conhecer. próximo assunto, que era exatamente sobre isso, sobre o jeito de agir deles para com
para comparado aos brasileiros, porque lá é conhecido por ser um povo mais frio, mais metódico. Isso. Também é um dos povos que mais bebem, né? Como vocês citaram. Mas falar mesmo como foi essa interação com vocês, se teve algum choque de realidade quando foi dar um abraço, a pessoa meio que deu um Sim, sai, sim. sai daqui. Uma coisa assim. Eles. Não é que eles são pessoas secas nem nada, eles só são mais na deles. Tipo, se qualquer pessoa vir falar comigo, eu já vou estar rindo, já vou estar abraçando. Eu sou uma pessoa bem aberta a isso. Mas eles são mais fechados, mas eles não são secos, gelados, assim, com qualquer um. Eles são mais na deles, mas tu vai ali, tu começa a conversar com eles, tu cria uma intimidade, eles são as pessoas mais fofas que existem. Tudo que tu pedir pra eles, tudo que eles puderem fazer pra te ver feliz ou fazer tu se sentir bem, eles vão fazer. E não é só porque eles queriam impressionar a gente, alguma coisa assim. Mas até no Zoo Botânico que a gente foi, tinha bastante criança, né? E em todo momento a gente olhava pra uma mãe, pra um pai, eles já sorriam pra gente, tipo... Eles não são grossos. Em nenhum momento ninguém foi grosso comigo, sabe? Essa ideia que a gente tem que alemão é grosso, não sei o quê. Pelo menos nunca aconteceu comigo lá. Todo mundo era muito querido, sabe? Só que também não faziam questão. Se você não quer estar lá, eles não vão fazer questão de ficar assim, ah, não, vamos, não sei o quê. Porque eles não são. Ninguém foi grosso, só que tu também tem que querer estar ali, né? Você tem que mostrar. Eles não são aquela pessoa assim que já chega abraçando, mas se tu for abraçar eles não vão te chutar. Eles são bem queridos. E assim, pelo menos a minha host family, eles são as pessoas mais fofas que existem. Sempre assim, fazendo de tudo pra me fazer sentir em casa, né? São os queridos. Sim. E vocês conseguiram fazer bastante amizade lá com os alemães? Como é que foi? Ai, Fizeram muito amigo? foi bem Sim, legal. sim. Tu- Mais com as meninas, assim, pelo as menos da minha meninas. parte. Os Mas a meninos gente são muito envergonhados. eles eram bem envergonhados e ficou mais assim, menino com menino, já que eram a família ali, né? E mais menino com menina. E todas ali são muito queridas, são, assim, nossa, sempre nos recepcionaram bem. E os meninos, eles nunca foram grossos, mas eles também não faziam questão, sabe? Porque a gente. No final da viagem, meio que a gente foi se aproximando mais e tal, mas tava meio que cada um no seu canto. Eles, assim, não falando só dos meninos do intercâmbio, mas dos amigos da Pia, que foi minha host sister, eles sempre tentavam falar em inglês para eu estar inclusa na conversa. E, assim, sempre respeitosos, muito queridos. E as meninas, sem comparação, elas são umas fofas. E todos sempre tentavam me fazer sentir muito bem, o que foi bem legal. Isso, na festa que a gente foi, aquela que eu falei que de 16 anos e tal, muita gente ali nunca nem tinha visto brasileiro, assim, e eles já começaram a perguntar umas coisas pra gente, assim, de como era e tal, e também tentando falar inglês sempre, se não conseguia, pedir pra minha host sister, a Yulia, nome dela, pra ela traduzir pra mim e tal, então sempre foi bem legal a recepção de todo mundo lá, sabe, eles foram muito queridos. As avós são as mais fofas que Sim, existem. É sério, sem brincadeira. Elas. Sabe assim, a nona, a Oma, que fala assim, que já chega assim com o dinheirinho escondido. Me aconteceu, foi bem legal. Que legal. Elas Mas, fazem comida boa também ou meu não? Deus, é uma delícia. É verdade, é muito Legal. boa a Todos comida lá. cozinham muito bem. Eu achei muito estranho que eu só sei fazer pão com ovo. A comida lá é bem temperada, assim, quando Sim. era janta, principalmente, era bem temperado. Isso é uma coisa que, assim, meu estômago não gostou tanto. Mas era bem gostosa a comida. Na maioria dos Até mais lugares. apimentada do que no Isso. Brasil, né? Isso. Eu achei Acho que mais depende apimentada. bastante do lugar do Brasil, né? A gente tem uma variedade muito É grande. verdade. é verdade. Do que aqui. É. Perdão. Do que aqui em Brusque. É. Pelo menos aqui Uhum. na minha casa, né? Na maioria dos restaurantes era meio que obrigatório, né? Ter um cheeseburger. No caso, é cheeseburger, mas é nosso X, né? É pão, carne, queijo, alface, tomate, salada, enfim. E o schnitzel com spätzle, que é um tipo de macarrão com uma carne de porco empanada. E normalmente esses pratos sempre tinha, sabe? Aí depois tinha outras opções e tal. Mas eu comi muito cheeseburger lá, porque eu não entendi o cardápio. Aí às vezes ela pedia uma coisa, mas tinha pimenta, tinha coisa. Aí Eu colocava tudo no chat. eu também, eu traduzia tudo. Mas eu Ela comi também é bastante alemão. cheeseburger. E até o sanduíche deles é bem temperado, assim. O Então, sanduíche deles é uma delícia. É. Aquele pão, assim. Eu não sei o que eles fazem, mas fica muito bom. Se eu fizer aqui não sai igual. Nossa, as padarias lá são muito boas. Vocês chegaram a ver um pouco da França. Como que foi? isso. Bem diferente. Tipo,
era a divisa. Ali em Estrasburgo é a divisa. Mas a limpeza, o jeito das pessoas, tudo já era muito diferente. É, não sei explicar direito, mas a Alemanha é muito limpa as ruas. Raramente tu vê um lixo jogado ou parece que até a calçada, sabe assim, mais branquinha. Eu não sei nem explicar isso, mas era bem limpo lá. E só assim dessa divisa ali com a França já mudou bastante. Não era um lugar feio, mas era um lugar não tão limpo quanto na Alemanha. Eu cheguei a comentar com a minha família que eu não moraria na França. Eu fui pra Paris também, né? Minha host family me levou pra Paris também no domingo. E eu não moraria lá, porque vendo, tipo, Alemanha e França, é uma mudança gigantesca quando você atravessa a divisa só. Que nem a Bina falou, as pessoas são diferentes. Não é tão limpo, provavelmente por ser mais turístico, talvez, né? A gente também ficou em Karlsruhe, que é mais interior, então eu acredito que essa seja a diferença, mas é, assim, muito diferente também. Foi outro choque que eu tomei, que eu falei, nossa, em poucos quilômetros, assim, já tudo muda. É muito loucura. Mas Paris também é muito bonito. Todos os pontos turísticos eu visitei em um dia só, então a gente foi tudo a pé. Nossa, eu andei muito e tava um sol escaldante. Foi o único dia que eu senti calor, assim, nossa, muito quente. Mas foi muito legal também, foi muito top. E chegou a ter o problema com os ratos, que falam que é muito forte em Paris. Não, mas não tinha cheiro bom. Paris fede. Mas eu não vi rato, mas Paris fede. Não, não é. Assim, é bem turístico, sabe? Então, não sei se é um lugar pra morar. Sim. Eu não Tá, e moraria. vocês faziam, tipo, tudo assim com a irmã de vocês, que é aquela. Sim, Tá, tudo tudo. ela ia acompanhando vocês. Sim. E, Tipo, tá. Durante a semana, a gente tinha uma programação junto com os professores. E geralmente na manhã a gente ia para alguma coisa voltada à mudança climática e à tarde a gente ia turistar em alguma cidade. Por exemplo, no dia que a gente foi para Heidelberg, a gente foi primeiro na Climarena, a gente fez uns experimentos e depois a gente foi para Heidelberg. E lá a gente turistou. Nos largavam lá na cidade e diziam: tal horário estejam aqui e andem em grupos de 3 no mínimo. E pronto, era isso. Às vezes a gente se perdia do grupo de 3, mas depois a gente se achava. Era uma loucura, mas foi muito legal. O jeito dos alemão parece que é bem diferente mesmo. aham. Sim. Mas tacam na selva e fala pra sobreviver, então. Não, eram os brasileiros que falavam isso. Ah, tá. Eu acho que normal foi um já. consenso ali. Eles Era mais falaram. fácil do que ficar todo mundo, vamos todos em tal lugar. Porque uns queriam comprar uma coisa, outros queriam ir ver outra. Daí acabava que ficar em grupos menores era até melhor. Mas geralmente a gente estava sempre com os brasileiros, era até mais legal. Às vezes a gente se perdia um pouquinho, aí depois se achava, aí era um ligando pro outro, era um mandando mensagem, onde é que você tá? Eu tô aqui, não sei o quê. Nossa, eu me perdi algumas vezes, mas foi bem legal. A gente se perdia, se achava, aí do nada a gente tava andando pela cidade, achava um grupo de, tipo, brasileiro ou os alemães, e daí a gente ia lá, dava oi, depois saía, voltava. Foi muito Quase divertido. perdi o ônibus. Mas era normal. Vocês ficaram juntas durante todo esse tempo? Não tanto, por causa que a minha host sister, ela é melhor amiga de uma outra que também tá no intercâmbio, mas a brasileira que ficou com ela é da Unifeb. A da Laura era outra amiga. Isso, então era meio que. Querendo ou não, tinha alguns grupinhos ali entre a Alemanha, as alemãs e tal. E a minha host sister também, ela era melhor amiga de uma outra menina que também estava no intercâmbio, mas também era da Unifeb. Então acaba que eu me aproximei bastante da Camila, que foi a host sister dela. E meio que a gente andava meio em grupo, sabe? Porque quando a gente ia sair à noite, alguns queriam para uma festinha, outros para outra. Então meio que a gente se dividia assim. Mas a gente sempre tentava se achar, meio para todo mundo ir junto. Mas só alguns dias a gente conseguiu fazer isso. Outras a gente andava mais em grupos, assim, sabe? Mas Separados. geralmente quando tava todos juntos, assim, era eu e a Laura, né? Isso. Porque de manhã e à tarde a gente ficava junto, porque era o grupo todo, né? E daí à noite talvez a gente se separava alguns dias, porque um queria para um lado, outro queria para o outro, enfim. Tá, e as suas irmãs, assim, elas, irmãs entre aspas, né? Elas vão vir pra cá também? Sim, em outubro. Em Dia outubro. 16, né? Por aí, é. Sim. Vocês acham que elas vão conseguir, tipo assim, se adaptar? Não, Ou... vai ser tranquilo. Se a Como é gente que vai conseguir ser? se adaptar lá. É Nem que foi o difícil. brasileiro é muito Tá, e bom. vocês vão levar onde pra elas passear? Tipo, a van? Parque das Óbvio, né? Esculturas? Mas é claro, Conhecer o IF. elas gostam muito de praia, elas querem Sim. muito ver praia, assim. Primeira coisa, quando eu comecei a falar com ela, que a gente se conheceu, a gente começou a falar pelo WhatsApp, e a primeira coisa que ela perguntou foi das praias, aí eu mandei foto, ela ficou assim, chocada, ela falou, meu Deus, como assim? Você mora aí 30 minutos da praia, você não Lá vai não todo tem dia. praia, né? Isso, lá não tem praia, é lago, e o lago é gelado, e não tem esse negócio do Brasil, né, gente? Não tem, não é Brasil. Tava gelado o lago, mas a gente foi. Nossa, mas lá é muito estranho porque
O ruim é que lá, como as coisas são em geral muito perto, você anda algumas horas de carro, você chega em um lugar, enquanto aqui, se você ficar 12 horas de carro, você não sai do Maranhão, É. Sim. acaba que não tem muito como a gente levar para todos os lugares legais do Brasil. Isso. É muito longe. Ela me levou pra Paris, né? Eu falei pros meus pais, nossa, eu tenho que levar ela pra algum lugar assim meio parecido, né? Só que se eu andar 5 horas de carro, eu chego no Paraná. Ela vai ver o quê no Paraná? Em Curitiba? Sim. É, talvez. Mas como eles gostam muito de praia, fica muito fácil pra gente. Porque a gente tava falando com os professores aqui do Brasil que eles querem ver praia. Então, assim, eles não importam. O que pra gente é normal, pra eles não vêm lá. Então, é muito fácil pra gente agradar eles. É uma diferença muito cultural. Tipo, a gente, o que que vocês vão fazer nas férias? Que agora eles estão entrando em férias de verão, né? Daí eles bem assim, eu vou viajar. A minha, por exemplo, vai pra Grécia. A tua A vai... minha vai pra Portugal. Daí a gente, nossa, Vou pro legal. Paraguai, gente. Daí ela bem assim, tu queria conhecer algum outro país, assim, aqui na Europa e tudo mais? Eu gostaria muito de conhecer a Itália, alguma coisa assim. Eu assim, nossa, a Itália. Eu fui várias vezes, tipo, é aqui do lado. E realmente é do lado. Uhum. E pra gente é uma coisa assim, de outro mundo. Tipo, semana passada a gente tava ali no Gif Sul, a gente tava lá no Rio Grande do Sul. É 12 horas de viagem. E eu tava vendo de Karlsruhe, ali de Oldenburg, que é onde a gente ficava, até Paris era 6, 7 horas. Era mais perto. 5 É e loucura. pouquinho. Nossa, como que eu explico para as pessoas que eu vou para Bem-TV, Paraná, Aham. e eles vão para esse lugar? Meu Deus. É. É, loucura. Tipo, isso é louco pra ver como o Brasil é muito grande, de verdade. É. É, eles até falam sobre isso. Eu falei pra ela, né? Porque ela perguntou se eu viajei pra muitos outros países. Eu falei que não tinha como, porque aqui no Brasil, de carro, pelo menos, é muito difícil. Você anda um tantão e não saiu nem de Santa Catarina, às vezes. Então, é loucura. Vocês sentem que, tipo, o intercâmbio mudou a forma de vocês enxergar aqui o Brasil, ou até no dia a dia, coisa assim? Nossa, completamente. Completamente. Sim. Quando eu, no voo de volta, foram 12 horas de voo, né? Então a gente conseguiu pensar bastante. E no voo de volta, eu fiquei assim, eu olhava na janela, nossa, ficou um pôr do sol muito lindo da janela. Então eu tava vendo, graças a Deus, eu sentei na janela, então eu consegui descansar bem. E eu via, e assim, eu ficava pensando como eu vim e como eu voltei, sabe? Assim, foram 15 dias que, nossa, parece que eu mudei de personalidade completamente. Porque a gente consegue agradecer por o brasileiro ser tão caloroso, ser tão animado e não ter que forçar pra ser animado. Tipo assim, só por ser brasileiro já é animado. E também o nosso clima aqui. O nosso clima é muito bom, né? A gente tem praia pertinho. Ai, é muita coisa que eu comecei a valorizar aqui no Brasil. E eu senti inveja de muita coisa de lá também. Nossa, lá as coisas são muito mais baratas. Tipo, coisa de marca e tudo mais, lá é muito barato. Isso sentia muito. É, eu senti inveja. inveja. Mas assim, o clima lá, quando a gente tava muito bom, porque tava quente. Mas dava pra ver, por exemplo, a espessura das paredes eram muito grandes, por causa que lá no inverno é muito frio. Daí não tem como. Todas as casas têm aquecedores, não tem ar-condicionado, se dorme de janela aberta. O que não foi tão bom, né? Porque tava calor. Mas, assim, toda a casa já é construída voltada pensando no inverno. E quando vai ficar frio e tudo mais, já é tudo programado em relação a isso. E a gente teve sorte de ir no verão, porque no verão, como a gente falou, anoitece só 10 da noite. Mas no inverno eles têm pouquíssimas horas de sol. Então, por isso que no verão eles aproveitam tanto, porque no inverno não tem isso. Então, meio que eles querem aproveitar até não dar mais, porque no inverno eles vão ter que ficar com escuro, né? Praticamente Sim. metade Eles do não dia. tem nem como sair, tá muito frio, né? Então, Sim. E vocês falaram que, tipo assim, as coisas eram bem mais baratas. Vocês chegaram a comprar muita coisa lá, tipo, Ah, eu comprei muita roupa? coisa. até demais. Até demais. Sério? Chegou na metade da viagem, a gente só olhava um pro outro assim, não tem mais tem mais espaço na dinheiro. mala, Não tem tem mais mais dinheiro. Devia ter Ai. comprado outra mala, né? Devia, mala extra. Não, como é aquela frase? Quem converte não se diverte. Só que a gente tava se divertindo muito, né? E a gente tava esquecendo um pouco de converter. Chegava uma hora da viagem que a gente vai estar muito feliz, tinha alguma coisa errada. Aí a gente É. convertia, aí tava pra explicar. E tinha muito dia pra comprar Sim. coisa. E eles nos soltavam naquela cidade. E era cheio de loja. Então, O que é a coisa mais legal, assim, que vocês trouxeram de lá? Ai. meu, pergunta difícil. Tudo. Eu Tudo era comprei- muito legal. É que depende, assim, pros outros ou pra mim. Porque pra mim, eu trouxe bastante maquiagem, roupa. Então, pra mim, isso é legal, porque eu gosto.
Mas... E eu comprei um tênis lá, que lá tava tipo R$ 400. E aqui, se convertesse, né? E aqui tava 850 pra mais, se achar no Brasil, porque não acha, né? E é muito louco. É um da Adidas. E também é uma coisa que a gente, no final da viagem, a gente tava vendo que a gente tava andando que nem elas, assim. Porque todo mundo lá Igual. anda com Adidas. E era Adidas, aí a roupa, o estilo de roupa era igual. E era muito engraçado, porque a gente tava virando elas, assim, em 15 Todas dias, sabe? europeias. É É, verdade. A minha irmã dizia, tá com efeito europeia. Porque daí eu postava foto, alguma coisa, ela dizia, nossa, que aesthetic. Eu dizia, gente, só tirei uma foto normal. mas que é muito lá é engraçado. tudo muito bonito, né? Então, Isso. eu não entendo, minhas fotos não estão mais ficando do mesmo jeito. É um Quero ver choque. vocês deixar elas que nem vocês agora. Botar uma Havaianas nelas. Eu dei de presente Havaianas Sério? pros meus Também dei de pra minha presente. host family inteira. E foi muito engraçado, porque o pai dela, ele calça 46, eu acho, 45. Ô, louco. Imagina achar um chinelo pra isso. Pois Eu é. rodei Brusque toda e eu não achei. Aí, no 45 do segundo tempo, eu fui em um mercado e eu achei. Eu falei, nossa, graças a Deus. Nossa, tava difícil. Nossa, mas brasileira é miserável, né? Ganha coisa da Adidas lá, aquela Havaiana. Aquela Havaiana, vou Não, te mas levar pra pra eles é praia. muito É. caro a Havaianas. Tipo, é uma coisa rara. Eles não... Borracha? Eu vi lá, eles têm, tipo, um chinelo normal, que nem a Havaiana, só que é aquelas coisas meio capenga, sabe? Que tu dá duas andadas, tu tem que colocar um prego embaixo. Que não tem Porque como. Havaianas é chique pra eles. Aí a gente aproveitou. A gente Ah, mas é aproveitou porque eles não bastante. sabem botar o prego, né? Porque nosso prego aqui tem 10 prego. Não, mas é aquele chinelo bem forrinho mesmo. Não deu, não. Ah, mas que top, Inês. Bem, agora pra finalizar, teria alguma mensagem que vocês passariam pra quem tem interesse em estudar ou ir pro exterior? Eu gostaria de falar que vale muito a pena fazer um segundo idioma. Eu passei 8 anos da minha vida fazendo, eu ainda faço. E assim, foi uma luta pro meu pai não me tirar, porque eu odiava fazer. Eu sabia que era importante, mas é muito chato. Eu sei que é muito chato, mas vale a pena. Tipo assim, nesses 15 dias eu só agradeci meu pai por ter me deixado, por ter me forçado aí. E ainda me forçar aí, porque é muito chato. Mas vale muito a pena. É uma coisa que a gente vai usar pra vida toda. E não só pra uma oportunidade de viagem, mas pra qualquer coisa que a gente vai fazer. É muito importante. É muito importante a gente saber. É, Lá, qualquer coisa que a gente fazia era só pedir para eles falarem inglês, que eles falavam, eles atendiam a gente em inglês. Aqui não vai ter isso, né? Mas aí eu vou dar meu jeito. Mas é muito importante saber uma segunda língua, sabe? Porque quando aparecer uma oportunidade assim, você não vai se arrepender. Você vai saber, nossa, eu sei, eu consigo fazer. E mesmo com medo de não passar na prova, você vai dar seu jeito, é só estudar e vai dar certo. E também, não desista. Tipo, se aparece uma oportunidade assim, vai fundo. Porque no começo eu não queria fazer a prova. Eu disse, nem vou passar, tudo mais. Mas por insistência da minha mãe, eu fui, fiz. E olha onde fui parar, né? É. E assim, aprender uma outra língua é uma coisa que muda muito. Poder se comunicar, não ter essa barreira da língua, é algo incrível. Porque, se parar pra pensar, é muito louco. Eu estava conversando com uma alemã. Eu passei 15 dias só falando inglês com ela. Eu aprendi alguma coisa em alemão também. Ela aprendeu em português, mas eu acho que não é muito certo eu falar aqui. Mas, enfim, é muito legal essas experiências que a vida te proporciona quando tu busca, mas é muito legal as oportunidades que aparecem na tua vida quando tu estuda e tu se dedica a algo. Aqui o nosso foi em inglês, eu também não gostava de ir, era muito cansativo, mas trouxe uma oportunidade incrível na minha vida e acredito que vai trazer muitas mais, porque não tenho mais essa barreira da linguagem. E assim, não tenha medo de falar inglês. No começo tem, né? Tem aquela vergonha e tudo mais, mas é muito bom. E um fato engraçado é porque na prova escrita, 10 pessoas passavam pra prova oral, né? Eu passei em 10º, gente. Imagina a minha cara pra ir pra prova oral. Eu falei, não vou passar, claro que não. E eu tava, ao mesmo tempo que eu tava assim, tipo assim, com medo de não passar, eu pensava, como eu falei, o não eu já tenho. Então, assim, Não não custa custa tentar, né? tentar, Uhum. isso. E eu acho que por eu estar em 10º e já meio estar com essa ideia, tipo assim, eu só vou, se der certo, deu. Eu não tava nervosa, então eu consegui conversar muito bem. A gente deu risada. Os professores são muito legais também. Então eu não tava nervosa, sabe? Eu não tava com medo de dar errado. Vou tentar, né? Já tem 9 na minha frente, mas vamos lá. E eu passei, a gente passou com 10, inclusive, na prova oral, tá? Ó. Arrasamos. Aí sim. Ah, mas que bom, meninos. Espero que tenham se divertido. Espero que tenham gostado da entrevista. Muito legal a experiência de vocês. A próxima vez já sabemos que a gente vai fingir que é menina pra poder Aham. também.
E parabéns de novo por vocês terem Muito conseguido. Obrigada. Que bom que tiraram 10 na prova, pra ninguém poder falar que chegaram lá só porque conseguiram convencer bem a É galera. verdade. Falou que ia trazer lembrancinha da Alemanha pra eles. Pois é. E muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. E bem, Luiz, nossas redes sociais. Ifcast.brusque em todas as redes sociais. Tchau! Tchau. Tchau! Tschüss. Tem que fazer rede social.